Alô, sou eu mesmo, tá? Só cortei o cabelo, dei uma cauchutada no visual. Bom dia, bom dia, bom dia. Coloquei para lavar, exatamente. Bom seria, né? Daí daqui um tempo eu podia pegar de volta, né? Botar aqui, mas não dá, né? Enfim, decisões a serem tomadas radicalmente, né? Bom, como é que foram as férias de vocês aí? Deixa eu pegar uma água, peraí. Deu. Tá. Então, vamos só dar uma recapitulada no que a gente viu. A câmera tá boa, tá tudo certo? Acho que tá, mas enfim. A distância tá boa do quadro, vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, lembrando que a gente falou semana retrasada, né, antes das férias. A gente estudou as teorias demográficas, né? Então, a primeira teoria, a teoria malthusiana, que foi proposta lá pelo Thomas Malthus, que ele vai falar que o crescimento da a população cresce em PG, desculpa, isso, a população cresce em PG e os alimentos em PA, então isso vai gerar fome, né? Então, enquanto a população se multiplica, os alimentos eles crescem de 2 em 2, digamos, né? Então, a população cresce 2, 4, 6, 8 e por aí vai. E não, ao contrário, os alimentos crescem em 2, 4, 6, 8 e a população cresce em 2, 4, 8, 16 e por aí vai, né? Então, para o Malthus, o crescimento da população vai gerar fome, né? Porque vai chegar um momento que não vai ter comida para alimentar todo mundo. Então, vai. Aí, agora eu consegui. Tá. Tá meio ruim de verde assim ou tá dando para enxergar? O verde tá um pouco ruim, mas o resto tá bom. Tá. Aqui em cima também fica meio ruim por causa da luz, né? Sim, um pouquinho só. Assim. Tá, beleza. Tá, então o crescimento da população gera fome para o Malthus, né? E ele vai propor um controle populacional para que isso não ocorra, para que essa fome não ocorra. Então, de que forma se dá esse controle populacional? Através da diminuição dos salários, né, um controle dos salários, aumentar o preço dos alimentos e um casamento tardio para que as pessoas tenham menos filhos, então o número médio de filhos por casal, para que isso diminua, para que as famílias tenham como é que eu posso dizer, um planejamento familiar melhor, digamos assim. Bom, o Malthus ele não previu a modernização da agricultura, né? Então isso fez com que a teoria dele tivesse errada, né? Tá. Então a teoria neomalthusiana fala que o crescimento da população vai gerar miséria, né? Então a teoria do Malthus ela foi reformulada pelos neomalthusianos. Vou falar que o crescimento da população gera miséria. Por quê? Porque diminui o PIB per capita de um país. Tá? E como é que vai solucionar esse problema?
através do controle populacional. Vai se dar através de métodos contraceptivos, né? Então, camisinha, pílula do seguinte, políticas estatais para que as pessoas tenham menos filhos, por exemplo. Então, isso é uma teoria neomalthusiana, né? Deixa eu tomar uma água. Depois tem a teoria reformista, então, que vai falar que a miséria vai gerar o aumento da população, inverte a lógica da teoria neomalthusiana. Tá? Então, porque vai dar uma visibilidade às classes sociais, né? As classes sociais menos abastadas, as classes sociais mais pobres, são as classes sociais que têm mais filhos, né? Então, vai falar lá que é justamente por essas pessoas estarem numa situação de miséria, de pobreza, e não terem condições materiais de, sei lá, se inserir no mercado de trabalho, buscar uma qualificação profissional, enfim, educação, saúde, etc., isso vai fazer com que elas aumentem a prole delas. Tá? Então, como é que funciona esse problema? Através de uma distribuição de renda melhor. Tá? E, por fim, mas não menos importante, a teoria ecomalthusiana, tá? Que vai falar que o crescimento da população vai gerar degradação ambiental. Porque quanto mais gente tem no mundo, quando a população aumenta, mais recursos energéticos a gente vai precisar. A gente vai precisar de mais comida, a gente vai precisar de mais água, a gente vai precisar de mais, sei lá, enfim, tudo. E porque isso está muito ligado com o consumo, tá certo? Então, essas são as 4 teorias que a gente viu na aula passada, certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tudo certo. Tá. Então, olha só. Agora a gente tem a teoria da transição. Eu vou apagar para ficar melhor, tá? Isso aí você já tem no caderno de vocês e tal. Então, aqui, ó. Teoria da transição. Teoria da transição demográfica. Essa teoria é uma teoria quantitativa, né? Ela vai quantificar os dados, ela vai trabalhar com dados, né? Com dados quantitativos. Né? O que isso significa? Ela vai trabalhar com o número de nascimentos, com o número de óbitos, com o número de... Enfim, ela vai trabalhar com o número bruto. Né? E essa teoria, então, ela está muito associada ao estado do desenvolvimento econômico dos países. Tá? Então, desenvolvimento econômico. As fases dessa teoria vão depender do desenvolvimento econômico de cada país. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter 4 fases. Tá? Essa desenvolvimento econômico aqui, ó, então ela vai relacionar as taxas de natalidade mais as taxas de mortalidade com a situação econômica do país. Tá? Então, muito bem, a gente tem a primeira fase. Primeira fase.
que a gente chama de pré-transição. Ou também de quase equilíbrio primitivo. Por que quase equilíbrio primitivo? Primeiro, quase, porque o equilíbrio mesmo tu nunca vai ter, né? E primitivo porque são em sociedades muito primitivas, sociedades agrárias, com pouco desenvolvimento econômico, pouco ou nenhum desenvolvimento industrial, tá? Então, nessa primeira fase, a gente tem uma alta mortalidade e uma alta natalidade. Tá? Então, por que eu tenho uma alta mortalidade e uma alta natalidade? Primeiro, a mortalidade por causa das condições sanitárias. Tá? Então, como é uma sociedade muito primitiva, eu não tenho uma medicina bem desenvolvida. Né? Eu não tenho água tratável, eu não tenho saneamento básico, enfim, são sociedades primitivas, sociedades rurais. Tá? Então, o aumento da mortalidade se dá por causa disso, por causa das questões de saúde pública, tá? E de higiene também. Tá? Então, eu vou acabar tendo condições sanitárias precárias e também vou ter um aumento da mortalidade infantil, por exemplo. Tá? Então, alta mortalidade e alta natalidade. Por quê? Porque são sociedades primitivas ainda, né? Então não tem os métodos contraceptivos ainda, tá? Ou pelo menos não em grande parte, disseminados em grande parte da população dessas sociedades, tá? Então é uma sociedade primitiva, como eu falei. Tudo bem até aí? Então, olha só. Se eu tenho uma alta mortalidade, uma alta natalidade, eu vou ter um baixo crescimento da população. Tem muita gente morrendo, mas também tem muita gente nascendo. Então, a população vai se manter, ela não vai crescer, ela vai se manter. Tem um baixo crescimento da população, tá certo? Não. Sim. Sim. Ah, tá. Estou vendo aqui que vocês estão comentando no chat, eu só vi agora, não estava. Enfim. Então, quase primitivo, quase equilíbrio primitivo. Então, um exemplo disso, ó, exemplo, sociedades com baixo desenvolvimento econômico. Por exemplo, Europa feudal, Europa feudal, países agrários, tá? Então, ficou claro isso? São vários dos países africanos que têm um baixo desenvolvimento industrial, países muito pobres, então estão nessa teoria de transição ainda. Eles têm uma mortalidade alta devido à fome, devido às mortes eram de todas as idades ou mais de crianças. Então, as mortes são principalmente dos grupos de risco, né? Os jovens, sei lá, até os 12 ou 18 meses de nascimento, que são quando tem as maiores complicações, que tu precisa ter os maiores cuidados com a higiene ali das crianças. Então, a maior parte das mortes são por mortalidade infantil, né, que acontece nos primeiros meses de vida,
ou mesmo por complicações no parto, né? Porque é uma sociedade muito arcaica ainda, então não tem uma medicina avançada que consegue fazer um parto, digamos, decente, né? Normalmente é um parto feito ali por parteiras, enfim, não tem os instrumentos cirúrgicos necessários. Se tiver alguma complicação no parto, esquece, né? O filho não vai nascer. E as mortes também se dão em idade adulta, já por conflitos, enfim, dos mais diversos, e também nas fases mais idosas, né? Porque normalmente nesses países não tem uma alta esperança de vida, uma alta expectativa de vida. Então, mortalidade alta, porque as pessoas, sei lá, até 50 anos, não vivem até 60 anos, por exemplo. Tá? Então, vai ter uma mortalidade alta devido às condições sanitárias, que são precárias, né? A saúde, que é precária, e a alta natalidade, porque não tem métodos contraceptivos nesses tipos de sociedade. Tá? Então, deixa eu tomar uma água aqui. Então, seguindo, a gente tem a segunda fase aqui. Segunda fase. Aqui a gente tem uma aceleração demográfica. Aceleração demográfica. Então, aqui eu tenho o aumento da natalidade ainda. Então, aqui, ó, a natalidade estava crescendo, a natalidade continua crescendo aqui. No entanto, eu tenho uma diminuição da mortalidade. Então, se eu tenho muita gente nascendo e pouca gente morrendo, aqui eu tenho um aumento do crescimento da população. Então, se eu tenho muita gente nascendo e pouca gente morrendo, eu tenho um aumento do crescimento populacional. Então, esse crescimento populacional, ele se dá não porque está nascendo mais gente ainda, mas porque está morrendo menos gente. Tá? Então, tem, digamos, as pessoas estão vivendo mais. Isso faz com que a população aumente. A expectativa de vida da população está aumentando. Então, isso faz com que ela viva mais. Tá? Então, essa mortalidade aqui, ó, a gente pode colocar que é pelas melhorias sociais, tá? Então, acesso à água, saneamento básico, o avanço da medicina, tudo isso contribui para que as pessoas vivam mais, para que diminua a mortalidade, para que as pessoas tenham uma esperança de vida maior, certo? Então, isso aumenta a expectativa de vida. Essas 5 aconteceram. Então, lembrando que não é a teoria que acontece, né? O que acontece é a realidade. E a teoria ela surge para tentar explicar a realidade. Então, isso aqui é uma tentativa de explicar a realidade. Né? Essa teoria aqui da transição demográfica ela também se baseia muito na teoria reformista lá e tal. Né? Ela tenta comprovar a teoria reformista através de dados, né? Através de
está nascendo tanto, está morrendo tanto, tantas pessoas estão vivendo mais, tantas pessoas estão vivendo menos. Então, tenta comprovar a teoria reformista através de dados. Então, é basicamente isso, né? Essa aceleração demográfica se dá, exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Vou botar assim, sociedades pré-industriais. Fica, mas ainda fica meio, não é bem a expressão que eu queria. Sociedades, vamos botar quase industriais. Quase industriais. Então, nessa fase aqui também é chamado de boom demográfico. Aqui, ó. Deixa eu pegar o apagador. Boom. É o boom demográfico. Então, a aceleração demográfica, aumento da natalidade, diminuição da mortalidade pelas condições melhores de vida. Então, vai fazer com que tenha um aumento da população. Tá? Então, essa aceleração demográfica, o boom demográfico, são em sociedades quase industriais. Tá? Então, o que é uma sociedade industrial? Tá? O que é uma sociedade industrial? Vamos compreender o que é uma sociedade industrial para a gente ver o que é uma sociedade quase industrial. Então, uma sociedade industrial é uma sociedade que a maior parte do setor da economia que a maior parte do PIB, né, do valor da economia, vem do setor industrial, vem do segundo setor. Tá? Então, por exemplo, na Inglaterra, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava vivendo uma sociedade cidades que se desenvolve a indústria, né? Então, nas sociedades que tem indústria, não tem indústria no meio rural, por exemplo. Não tem, até pode ter. Tinha dado uma travada e onde é que eu parei? Onde é que foi essa travada aí? Quando começou a falar, tá. Então, na Inglaterra, ali antes da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra está vivendo esse momento aqui, né? Até antes da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Então, sociedade quase industrial. As pessoas estão saindo do meio rural para ir para as cidades, que é onde se localizam as indústrias. Então, com as pessoas vivendo nas cidades, tu passa a ter um avanço na medicina, porque tu vai ter cursos de medicina, tu vai ter as pessoas mais aglomeradas. Então, se dá um ataque cardíaco em alguém, a distância para o hospital é menor se tu já está na cidade do que se tu morar no campo, por exemplo. Né? Então, sei lá, eu tenho um tio meu que mora lá no interior. Vocês acham que ele tem mais chance de sobreviver a um ataque cardíaco, por exemplo, do que minha avó, que mora quase do lado do hospital? Não, né? Tem mais chance de morrer estando no campo. Então, a expectativa de vida no meio rural é menor do que a expectativa de vida no meio urbano, por causa dessa proximidade das pessoas com os hospitais, receber tratamento médico. Enfim, uma série de fatores contribuem para isso.
Então, sociedades quase industriais. Tá? Então, tem um boom no crescimento demográfico, aceleração do crescimento demográfico. Então, também foi muito comum ali no Brasil, na época do Getúlio Vargas, essa aceleração demográfica. Nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50, com o Getúlio Vargas aqui no Brasil, o Brasil estava vivendo essa fase de aceleração demográfica, muito por causa da diminuição da mortalidade. As pessoas estavam vivendo mais, porque tinha melhorias sociais, tinha investimentos em áreas sociais, em saúde, educação, construção de hospitais. As pessoas estavam vivendo mais porque passaram a morar nas cidades, tá certo? Ah, professor, mas o meu sonho é morar no campo, porque eu vou ter qualidade de vida. Bom, mas isso é isso aqui é um dado estatístico. As pessoas vivem mais nas cidades. Agora, se vivem mais com qualidade de vida, isso já é outra história, mas elas vivem mais. Tá? Entendido? Show. Sim, senhor. Então, terceira fase. Será que cabe aqui embaixo? Eu vou mudar aqui, peraí. Vou botar aqui, ó. Então, aqui. Melhorias sociais. Tá pequena a letra? O quadro não ajuda muito, porque o quadro é pequeno também, mas enfim. Terceira fase. Agora a gente tem uma desaceleração do crescimento. Desaceleração do crescimento demográfico. Tá. Desaceleração do crescimento demográfico. Agora, ó, a mortalidade continua diminuindo por causa das melhorias sociais e a natalidade também diminui. A natalidade também diminui. Então, aqui eu tenho um baixo crescimento da população. Por que baixo crescimento da população? Porque eu tenho muita gente, aliás, eu tenho pouca gente morrendo, baixa mortalidade, e eu tenho pouca gente nascendo. Então, esse baixo crescimento populacional, essa desaceleração do crescimento populacional, se dá pela diminuição da natalidade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso, exatamente. Ele saiu fora. Voltamos. Então, aqui, diminuição do crescimento populacional, porque esse baixo crescimento da população? Porque aqui tem o início da sociedade urbana. Sociedade urbana. Tá? Então, o que vocês têm que lembrar da sociedade urbana? No meio rural, ter filho significava ter lucro, ter dinheiro. Quanto mais filho tu tinha, mais gente tu tinha trabalhando para ti. Então, mais lucro tu ia ter. Se tu
tinha uma plantação, sei lá, de aipim, e se tu tivesse um filho, tu só ia ter um trabalhador naquela plantação de aipim. Agora tem 6 filhos, 7 filhos, tu vai ter 7 trabalhadores trabalhando para ti naquela plantação de aipim. Tu vai conseguir plantar muito mais, tu vai conseguir colher muito mais, tá certo? Então, filho, numa sociedade rural, é tu ter lucro, tá? Porque tu vai ter mais gente trabalhando para ti. Agora, ter filho em uma sociedade urbana é tu ter gasto, porque tu vai precisar colocar o teu filho na creche, tu vai precisar colocar teu filho na escola, a comida não é mais tu que planta, tu vai ter que comprar no supermercado, então tu vai ter que trabalhar mais para ter mais dinheiro para alimentar mais uma pessoa na tua família, né? Então requer um planejamento familiar, tá? Então, sociedade urbana. Então aqui, ó, com a sociedade urbana, tu tem que ter um planejamento. O custo de vida aumenta, então deixa eu botar aqui, ó, aumento do custo de vida. Então tu tem que ter um planejamento familiar melhor. Tu tem acesso também aos métodos contraceptivos, né? Então, que a gente estava falando antes. Então, aqui, por exemplo, nos países industrializados, no Brasil também, essa terceira fase ela é muito forte a partir dos anos 70, dos anos 80, né? Com os métodos contraceptivos os métodos contraceptivos vieram antes, se eu não me engano, nos anos 40, nos anos 50. Mas dos anos 70 e 80 que eles passam a ter uma difusão ainda maior, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ô, Sora, Outra coisa, inserção da... Perdão, te interrompi. Então, outra coisa também é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? Então, isso faz com que as mulheres queiram investir na sua carreira profissional, queiram investir, sei lá, em estudar mais, fazer uma faculdade, investir no seu trabalho, trabalhar mais, né? E elas não vão ser mais dolares, né? Não vão mais ficar em casa cozinhando para os maridos. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho também é responsável por essa diminuição da natalidade, do número de filhos por casal. Então, as mulheres são culpadas, sim. Feminismo, não, brincadeira, é óbvio. Mas, enfim, a inserção da mulher no mercado de trabalho também se deve a essa diminuição da natalidade, né? Então, o que acontece? Vou fazer um pequeno adendo, deixa eu respirar um pouco. Ô, Sora, ali embaixo de sociedade urbana é maior custo de vida? Maior custo de vida. Tá. Beleza. Porque é muito mais caro viver nas cidades, né, urbano, do que no rural. Então, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nas nações europeias e nos Estados Unidos, muitos dos homens que foram para a guerra voltaram para casa, sei lá, sem uma perna, sem um braço, ou sem as duas pernas, ou sem os dois braços, ou sem as duas pernas e os dois braços, e eles ficaram totalmente inúteis, digamos assim, né? E quem era o provedor do lar naquela época eram os homens, né? E daí como é que tu vai fazer para prover um lar se tu não consegue trabalhar, tu não tem um braço, tu não tem uma perna e etc. Então naquela época era muito difícil. E muitas das pessoas que foram para a guerra tinham empresas, tinham fábricas, né? Pequenas fábricas, enfim, pequenas empresas. E as mulheres passaram com os maridos incapacitados, as mulheres passaram a tomar a cabeça, tomar a dianteira e a serem provedoras elas do lar, já que os maridos não podiam.
Então, aquele movimento lá que vocês devem já ter visto que tem uma mulher assim, né? Yes, we can do it, alguma parada assim. Esse movimento como é que eu posso dizer, da autonomia das mulheres foi muito durante o pós-guerra ali, foi durante o pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que as mulheres assumiram os negócios da família, né? E muitas foram desacreditadas pela sociedade, pela própria família, e daí começaram essa onda de yes, we can do it e tal, yes, we can, uma parada, acho que o yes, we can é o lance do Obama, né? Mas tem aquela imagem da mulher assim, né? Tipo, enfim, foi durante a pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que vocês falaram alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Bate-papo. Só 3. Teve muita natalidade depois da guerra, depois do pós-guerra. Teve muita natalidade depois da guerra e do pós-guerra. Então, aumentou a mortalidade, né, por causa da própria guerra. Então, quem vai para a guerra são os homens. Então, os homens que morrem na guerra aumenta a mortalidade masculina daí, tá? Aumenta a mortalidade, aqui diminuiu a mortalidade, claro, pelos avanços sociais, enfim. O que eu ia falar mesmo? Sociedade de vida urbana. Tá, que é isso. Claro. Numa sociedade urbana também, tu fica mais tempo vendo Netflix, tu fica mais tempo vendo não sei o quê, tu tem métodos contraceptivos também, que fazem tu ter menos filhos. Né? Quarta fase, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Espera aí. Tá, foi. Então, quarta fase. Tá, ficou clara a terceira fase, então. Tá. Então, quarta fase. Estabilização. Estabilização demográfica. Então, aqui, eu continuo diminuindo a minha natalidade, ou seja, poucos nascimentos, e eu continuo diminuindo a minha mortalidade. Poucas mortes. Por quê? Porque os métodos contraceptivos aqui continuam sendo usados e a mortalidade, né, continua tendo avanços na medicina, melhorias sociais e etc. Tá? Então, aqui eu tenho um baixo crescimento populacional. Tá? Aqui, no caso, tem uma tendência até. Deixa eu botar assim que é melhor. Tendência do crescimento nulo ou do crescimento zero.
Por que crescimento zero? Porque aqui, ó, a natalidade está diminuindo muito aqui. E o que se espera de um casal? Se espera que ele tenha 2 filhos para manter a população. Tá? Então, por exemplo, tem fulano e a ciclana lá que são casados. Se espera que eles tenham 2 filhos. Por quê? Porque um vai substituir ele no mercado de trabalho, um vai substituir ela no mercado de trabalho. Ah, professor, mas se eu não tiver filhos casais, o que eu faço? Bom, se tu tiver 2 meninas, vai ter outro casal que vai ter 2 meninos, né? Faz parte, mas enfim. Se tu tiver 2 filhos, tu mantém a população. Eu acho que eu me cuspi aqui, mas enfim, normal. Então, um casal com 2 filhos, tu mantém a população estável, num número estável. Né? A população não vai nem crescer, nem diminuir. Tá? Se tu tiver menos que 2 filhos, se tiver menos que 2 filhos por casal, então a população passa a decair. Claro, tu pode manter o número da população se os avanços da medicina e tal melhorarem também, né? Daí tu consegue manter a população. Mas, enfim, são vários fatores para isso, tá? Mas aqui, ó, estabilização demográfica, tem uma tendência do crescimento zero, tá? Porque os casais aqui, então, têm até 2 filhos, tá? Por isso que vai ter um crescimento nulo. Então, os casais vão ter 2 filhos em média. Daí tu tem uma quinta fase até, tem alguns teóricos que não consideram essa quinta fase. Tem alguns teóricos sobre demografia que colocam essa quinta fase dentro da quarta fase. Tem outros que, na teoria original, vai até a quarta fase. Mas tem gente que já está indo mais além, que está vendo isso acontecer em outros países, essa quinta fase que eu vou falar agora. Quinta fase. Quinta fase. Então, aqui tem um declínio demográfico. Declínio demográfico. Então, aqui continua tendo. Ah, e eu esqueci de dizer. O Brasil está na transição da terceira para a quarta fase. Tá? Então, o Brasil está aqui, ó. Da terceira
Alguém pegou a parte da tendência de alguma coisa. Agora está com áudio, né? Estão me ouvindo agora? Vocês gostaram que eu cortei o cabelo? Eu não gostei. Quer dizer, eu gostei um pouco, porque é bom de lavar, mas Achei enfim. estiloso, senhor. Estiloso, obrigado. Obrigado. Tá. Eu estava falando, então, a quarta fase, né? A gente tem uma diminuição da natalidade, uma diminuição da mortalidade, uma tendência de crescimento zero, porque os casais vão ter 2 filhos em média ali, né? Então a população vai se manter. O Brasil está numa transição terceira para a quarta fase. Então ele está saindo lá de uma desaceleração do crescimento, né? Devido muito o Brasil virou uma sociedade urbana em 1970, 1980, tá? Muito por causa da Revolução Industrial, do milagre econômico que aconteceu durante a ditadura militar. Então, as pessoas passaram a morar mais nas cidades, tá? Mas como também elas passaram a morar nas cidades, mas, em geral, elas não tinham acesso à saúde, educação, etc., elas acabavam tendo muitos filhos por casal. Tá? Então, nessa época, o Brasil estava entre a primeira e a segunda fase ali. Tá? Agora, o Brasil tem entre a terceira fase e a quarta fase. Então, o número de filhos por casal está diminuindo, né? E o Brasil tem uma tendência ao crescimento nulo nos próximos anos. A população brasileira não está crescendo, ela está se mantendo. Tá? E a quinta fase, então, declínio demográfico. Tá? Então, aqui a quinta fase diminui o número da natalidade, diminui também a mortalidade, tá? da população em geral. Tá? Então, diminui a natalidade, porque os casais estão tendo menos filhos, diminuição de filhos por casal. Então, aqui os casais estão tendo um filho ou nenhum filho, tá? E a mortalidade também por causa do avanço da medicina. Tá? Então, aumenta a expectativa de vida nesses países, tá? Ou nessas regiões, enfim. Tá? Um exemplo disso aqui, vários exemplos disso aqui. Exemplo. Vários países que estão acontecendo isso. Tá? Então, a Alemanha, a Áustria, a Itália, Eslovênia. Tá? Então, esses países, principalmente países europeus, têm uma diminuição muito grande da natalidade. Os casais eles não querem mais ter filhos nesses países. Por quê? Porque é muito caro ter um filho. É muito caro, tipo, os apartamentos lá são muito pequenos, daí se tu quer um apartamento com um quarto a mais, tu vai pagar, tipo, não sei quanto a mais no aluguel. Os alimentos são muito caros. Então, se tu tiver um filho, tu vai ter que ter filhos em países de primeiro mundo, seria caro. Então, depende do país. Já vou falar sobre isso. Então, acaba sendo muito caro ter filhos nos países de primeiro mundo, né, por exemplo. E as pessoas também querem investir nelas mesmas, querem fazer um curso superior, querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado, querem investir na sua profissão, querem, sei lá, fazer hora extra no trabalho, querem viajar, querem conhecer o mundo e etc. Elas não querem ter filhos, porque é muito trabalhoso ter filho. Tá? Então, aqui, ó, e diminui a mortalidade também, as pessoas têm uma alta expectativa de vida.
Então, se aqui no Brasil a expectativa de vida da população é de, sei lá, 72 anos, nos países desenvolvidos, onde a medicina é mais bem desenvolvida, a expectativa de vida é de 80 anos, 90 anos, sei lá. Então, tem uma população de idosos muito grande. Então, aqui ó, aumenta a população de idosos. Tá? Aumenta a população de idosos e diminui, por sua vez, ó, diminui a população de jovens. Porque se os casais querem ter menos filhos ou não querem ter filhos, vai diminuir a população de jovens, certo? Então, isso... E outra coisa, a população jovem é a população economicamente ativa. Economicamente ativa. E a população economicamente ativa é a população que paga imposto. Então, se a população economicamente ativa está diminuindo, tem menos arrecadação de imposto. Se tem menos arrecadação de imposto, o governo, os estados nacionais, não vão ter dinheiro para pagar a aposentadoria desses idosos aqui. Está cada vez aumentando o número de idosos. Cada vez aumentando o número de idosos. Mais idoso, menos população economicamente ativa, vai fazer com que aconteça o quê? A quebra da previdência social. Então, a Grécia passou por esse problema, quebra da previdência social. O que é a previdência social? É isso, né? Isso que eu falei, é esse dinheiro que o Estado recolhe para pagar a aposentadoria dos aposentados, da população idosa, né? Então, a Grécia passou por esse problema, a Espanha passou por esse problema, Portugal passou por esse problema, tá? Tem países, por exemplo, eu vou ficar na frente da câmera aqui, então, depois vocês copiam. Sim, aumenta os impostos, só que chega um momento que tu não tem mais como aumentar o imposto, porque se tu aumentar muito imposto, daí sim tu vai fazer com que os jovens tenham menos filhos, porque eles vão ter que pagar muito imposto. Se eles tiverem que pagar muito imposto, eles não vão ter nenhum filho. Então, tendo nenhum filho, vai diminuir ainda mais a natalidade e daí vai contribuir para o agravamento desse problema aqui da quebra da previdência social. Estão entendendo essa lógica? Que se aumentar muito os impostos, a galera não vai mais ter, porque vai ter que investir tudo em pagar imposto, né? Então, de fato, esses estados aumentaram os impostos, mas não é uma resolução que se tem, tu vai ter a muito curto prazo, né? A longo prazo isso não é bom. A França, por exemplo, deixa eu tomar uma aguinha. A França, por exemplo, ela investiu, ela tem uma Bolsa Família, mas não é Bolsa Família o nome. Mas na França, os casais que têm... O Estado francês está investindo para que os casais tenham cada vez mais filhos. Então, se tu tem um filho, tu ganha, sei lá, um benefício lá de 200 euros, por exemplo. Se tu tiver o segundo filho, esse teu benefício mais do que dobra, ele vai lá tipo para 600 euros. E se tu tiver o terceiro filho, esse teu benefício vai para 1.200 euros, que é tipo mais do que um salário mínimo, por exemplo. Então, o Estado está investindo muito para que as pessoas tenham filhos, porque as pessoas na França estão tendo cada vez menos e menos e menos filhos. Se tiver o quarto filho, ganha uma conta no Netflix, na Amazon e no... Mas que, sei lá, no Netflix, Amazon e Prime Video, sei lá. Então, na França, tem uma reportagem, até posso mandar para vocês depois, sei lá. Então, quanto mais filho tu tiver, o Estado francês ele paga para te ter filhos. Por quê? Por causa desse lance da quebra da previdência social, para evitar isso,
e também porque está diminuindo muito o número de franceses no próprio território francês. Então, a França hoje tem quase mais imigrante do que francês mesmo. Tá, não é, eu estou exagerando um pouco, mas enfim, está aumentando muito o número da população absoluta da França, só que a população absoluta está aumentando muito o número de imigrantes. E, enfim, também tem os lances de xenofobia e tal, mas também tem para contribuir para esse lance de evitar a quebra da Previdência Social. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Para fazer 3 filhos na França, ganhar 1,6. Trazer para o Brasil dá 8.199. Com 8 mil dá para criar 3 filhos. É investimento, exatamente. Só que, né? Enfim, deve ter uma burocracia, não deve ser tão fácil assim também, né? Mas, enfim. Bom, e daí ano passado, ano retrasado, teve a quebra, não, teve a reforma da Previdência Social aqui no Brasil. Professor, você é contra ou a favor da reforma da Previdência Social? Meu, eu sou totalmente a favor, velho. Eu acho que tinha. Agora uma galera vai ficar de cara comigo. Enfim, meus amigos de esquerda falam que eu sou de direita porque eu sou a favor da quebra, eu sou a favor da reforma da Previdência. E meus amigos de direita, liberal e tal, falam que eu sou de esquerda também, enfim. Mas, enfim. Eu sou de centro, eu sou um extremista de centro. Não, brincadeira também. Mas, enfim, falando sério agora, não que isso não fosse sério, mas enfim, agora é seríssimo. Meu, eu sou a favor que se tenha uma reforma da Previdência Social no Brasil e tal, porque, de fato, está acontecendo. O Brasil está entre a terceira e a quarta fase, a gente está se aproximando dessa quinta fase. A taxa de natalidade no Brasil é que os casais têm 1,76, né? Ou seja, não chega a 2 filhos por casal. Então, está diminuindo muito o número de filhos por casal no Brasil. Então, eu sou a favor que se tenha uma reforma da Previdência. Mas não é essa que foi feita aqui no Brasil. Essa que foi feita aqui no Brasil foi feita muitas avessas e tal, né? Tipo, as pessoas têm que trabalhar até 68 anos, sendo que em muitos estados, no Maranhão, por exemplo, a expectativa de vida é 68 anos. Então, em muitos lugares, as pessoas vão morrer e não vão se aposentar. Meu, deixa eu sentar um pouco. Espera aí. Tá, muito bem. Deixa eu pegar uns livros aqui para... Tá, então, eu não sei se a câmera tá, mas enfim, o que eu estava falando mesmo antes da Previdência Social, né? Então, a Previdência Social, se tu... Eu esqueci o que eu estava falando da Previdência Social. Tá. Então, Maranhão, por exemplo, tem muitos estados que tu vai fazer essa reforma na Previdência Social e muita gente não vai conseguir se aposentar porque vai morrer antes, porque a expectativa de vida no Maranhão, por exemplo, é 68 anos e as pessoas não têm que trabalhar até 68 anos. Então, é uma sacanagem com a maior parte da população, sobretudo a população mais pobre, né? E, enfim, tem outros métodos que tu pode fazer com que se evite essa quebra da Previdência Social, tá? Isso não é muito conteúdo de vestibular, saber isso aqui é mais economia para te se informar no dia a dia, mas, enfim, talvez te ajude a resolver alguma coisa no Enem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Um país possuir uma quantidade de gênero exacerbada também influencia a natalidade.
seja mulher ou homem, sim, interfere na natalidade. O Brasil tem mais mulher do que homem, mas essa discrepância não é grande, né? A diferença de gênero não é grande. Enfim, nunca vai fazer com que... Olha, achei a buzina da minha bicicleta, achei. Tá. Nunca vai acontecer de um país ter muita mulher ou ter muito homem naturalmente. Pode ser que aconteça uma coisa que faça com que a população masculina aumente muito ou que a população feminina aumente muito, como, por exemplo, países em guerra. Países em guerra diminui muito o número de homens, o número da população economicamente ativa de homens, né? Porque são os homens em idade economicamente ativa que vão para a guerra. Né? Então, vai fazer com que diminua o número de homens num país em guerra. Tá? Mas esse é um caso especial. Né? Outra coisa, mortalidade também... Nossa, estou me cuspindo todo. Mortalidade infanto-feminina. Né? Acontece muito em países que fazem aquele lance de... Como é que é o nome? Que tiram o clitóris da guria. Negócio de mutilação genital feminina. Então, acontece muito na Nigéria, Sudão do Sul, vários países africanos acontece isso, e a população jovem feminina morre, né? Porque são métodos cirúrgicos arcaicos ainda, não tem esterilização dos materiais e tal. Então, a população feminina jovem morre em grande parte nesses procedimentos. Tô cansado de falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Tá, e outra coisa, eu estava falando sobre... Hã? não, tá tudo certo. Tá. E eu estava falando da Previdência Social, né? Por exemplo, na China também, aqui, ó. Tá, eu vou... China, ó. China, nos dias de hoje, estão em qual grupo de liderança de países mais populosos? Eu vou falar isso semana que vem, que daí eu falo especialmente da China. E falo especialmente desse lance da mutilação de genitais e tal. Mas, enfim, sobre a quebra da Previdência Social ainda, tu tem outras formas Claro, a Previdência Social, mudança nas regras da Previdência Social é uma forma de tu evitar a quebra da Previdência, mas também tem outras formas de tu acabar com esse problema econômico de um país. Por exemplo, se tu diminuir o horário de trabalho das pessoas. No Brasil, por exemplo, 8 horas que se trabalha por dia, né? Se tu diminuir, por exemplo, para 7 horas ou para 6 horas e meia, o que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar menos. E quando tu não está trabalhando, tu está fazendo o quê? Tu está consumindo, velho. Então, tu tá, ao invés, se tu trabalha 8 horas, tu vai chegar em casa, vai assistir TV, tu tá consumindo energia elétrica. Consumindo energia elétrica, tu vai pagar tu vai pagar mais caro a conta da tua luz. Então, vai gerar receita pro Estado. Se tu sai antes do trabalho, tu vai fazer uma caminhada. Daqui 3 meses, tu vai caminhar todo dia, tu vai precisar comprar um tênis novo. Tu vai comprar uma bermuda para te correr. Então, tu vai estar, digamos, tu vai estar movimentando a economia. Se tu trabalha, se de 8 horas tu passa a trabalhar 6 horas, tu sai do seu trabalho e tu vai para a academia. Tu vai pagar uma taxa lá, uma mensalidade na academia. Esse dinheiro vai ser
convertido em impostos, o dono da academia vai receber, vai pagar impostos, e por aí vai. Então, tu vai investir, tu vai retornar esse dinheiro para a economia do país. Eu não lembro em que país foi da asiático, se foi Japão, China, que pegou e a taxa de natalidade tinha decaído tanto que daí eles diminuíram 1 hora, acho que era na jornada de trabalho, para que as pessoas saíssem, conhecessem, criassem casais, tivessem relação para ter filho, para aumentar a taxa de natalidade. Sim, porque as pessoas estavam tão preocupadas em trabalhar ali que elas não conseguiam mais se relacionar uma com as outras, né? E aí, acho que foi isso, né? As pessoas estavam solitárias e tal, não tinham a natalidade tinha diminuído tanto que o governo diminuiu Exato, eu lembro de ter visto uma notícia assim também. Enfim, tu tem outros métodos para aumentar a arrecadação de imposto enfim, por exemplo, o lance da quebra da Previdência Social. Tipo, tu tem outras arrecadações de impostos, como, por exemplo, IPVA. Se tu tem um carro, tu tem que pagar IPVA todo ano. Só que, por exemplo, um cara que tem um helicóptero não paga nenhum imposto não paga nenhuma espécie de PVA. O cara que tem um jatinho não paga nenhuma espécie de PVA do jatinho. Então, tu que tem ali um Celta velho, tu tem um carro velho ali, um Escort, sei lá, tu tem que pagar IPVA todo ano. E o cara que é multimilionário, tem um helicóptero, um jatinho, não paga IPVA. Então, também, o outro lance é taxar as grandes fortunas e tal, taxar as grandes fortunas, as grandes heranças. Eu não estou falando de taxar aí a pequena empresa do teu pai, não. É taxar banqueiro, é taxar o dono da Gerdau, o dono do Zafari, o dono da JBS, o dono da BR Food, taxar esses caras grandão. Tá? Enfim, entendido? Dúvidas, angústias, lamentações? A China, mas o governo adequar esses métodos é outra história, realmente é outra história, mas, né, se os caras conseguiram fazer uma reforma da Previdência Social ano passado ou ano retrasado, conseguiram fazer uma reforma trabalhista, eles também conseguem adequar esses métodos, né? Enfim, é uma coisa, é uma estratégia política, é um jogo político, tudo isso, né? Enfim, foi feito no governo Temer a reforma trabalhista, a reforma da Previdência foi feita agora acho que foi o contrário, a reforma da Previdência Social foi feita no governo Temer e a da trabalhista foi feita no governo Bolsonaro, né? Enfim, e para eu não falar só mal do Temer, do Bolsonaro, esse lance de diminuir a carga horária de trabalho era uma coisa que estava sendo estudada desde 98 e era para ser implementado quando o Lula assumiu. Só que o Lula ficou com o rabo entre as pernas, com um banqueiro e com um mega empresário de diminuir, de fazer uma lei para diminuir a carga horária de trabalho e não diminuiu, não teve coragem para fazer isso. Tá? Então, também, isso é culpa da esquerda também, não vamos se iludir que eu jogo fogo nos dois lados, tá? Enfim, mas eu sou de esquerda, tá? Mas, enfim, gosto de criticar bastante a esquerda, tá? Enfim, eu tenho... Ô, Sor, não é questão de ser de Oi. esquerda ou de direita, quando a gente debate os partidos políticos, não tem nada a ver com ideologia. Exato, exatamente isso. Mas, enfim, exato. O Brasil, enfim, não teve nenhum partido político que defendeu uma real solução para esses problemas, né? Mas, enfim, o que eu estava falando mesmo? Aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês falaram. Paga até 20 anos IPVA e queriam voltar a cobrar para o carro com mais de 20 anos. Né?
Tá, então vamos voltar para o conteúdo ali? Vamos, né? Deixa eu mudar. Tá, eu vou apagar tudo aqui, daí a gente volta. Se bem que falta 10 minutos, dá para dar tempo de ver alguma coisa. Então, ó, indicadores socioeconômicos. Indicadores socioeconômicos. Indicadores socioeconômicos. Então, número 1. População absoluta. População absoluta, que nem as gurias. Absoluta, que nem as gurias. É o total de habitantes. Eu vou dividir o quadro assim, ó. Total de habitantes. Total de habitantes em uma determinada região, um determinado país, um determinado lugar. Tá? Então, a população absoluta é a população total de um país. No Brasil, por exemplo, fala-se que é em média de 206, 210 mil habitantes. Então, essa é a população absoluta do Brasil. Quando o país tem uma grande população absoluta, tipo a China, a Índia, os Estados Unidos, até mesmo o Brasil, a gente vai falar que esse país é um país populoso. Tá? Então, país populoso. Certo? E número 2 aqui, ó. População relativa. Também chamada de densidade demográfica. Densidade demográfica, tá? Que são os habitantes, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, o número de habitantes que tem dentro de 1 quilômetro quadrado num país, numa região e etc. Quando um país tiver uma alta densidade demográfica ou uma alta população relativa, a gente vai falar que esse país é um país povoado. Um país povoado. Ó, o Brasil, tá? Então, lembrando, ó, tem uma relação de quilômetros quadrados, tá? Então, tem uma relação dos habitantes com a área do país, tá? Posso repetir. Quando um país tiver uma alta população relativa ou uma alta densidade demográfica, a gente fala que é um país povoado. População relativa são o número de habitantes por quilômetro quadrado
de um determinado país, de um determinado lugar, por exemplo. Então, tu vai pegar o número total de habitantes. O Brasil, por exemplo, 210 mil habitantes. Tá? Daí tu pega os quilômetros quadrados do Brasil, divide o número de habitantes por quilômetros quadrados e vai dar a taxa ali, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. No Brasil tem 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, o Brasil é um país pouco povoado. Tá? Pouco povoado. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. O Brasil tem uma população absoluta grande, mas é um país muito grande. Então, acaba sendo um país pouco povoado. Países bastante povoados são países que normalmente têm uma área muito pequena. Tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, então, países com uma população absoluta grande. China é o país que tem a maior população absoluta, seguido pela Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. São os 6 países com a maior população absoluta do mundo. E os países com a maior população relativa do mundo, a gente tem a Coreia do Sul, que tem uma grande população e uma área pequena, né? Então a população está muito concentrada, está muito densa. Densidade demográfica. Demográfica é a população, né? Densidade, denso, né? A população está muito densa, está muito aglomerada. Tá? Então, Coreia do Norte, San Marino, Tuvalu, que é uma ilha na Oceania, Porto Rico e Palestina são os países que têm uma densidade demográfica grande. Tá? E também tem cidades-estados, no caso Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta, que são cidades-estados que têm uma alta densidade demográfica também. Tá? O Brasil, deixa eu ver, 24,5 habitantes por quilômetro quadrado, entre 24 e 25 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Número 3, taxa de natalidade. Taxa de natalidade. Tá, eu vou falar taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a gente segue dali semana que vem. Então, taxa de natalidade são os nascimentos por 1.000 habitantes, dividido por 1.000 em um ano. Então, taxa de natalidade é o número de habitantes a cada 1.000 habitantes em um país, né, num determinado ano. Então, uma taxa que é por 1.000 é permilagem, uma taxa por 1.000, permilagem. E o número 3, número 4, que é a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade é o número de óbitos para cada 1.000 habitantes em um ano. Então, são quantas pessoas morreram em um ano no país, tá? A cada 1.000 habitantes. Então, também o falecimento ou óbitos. Então, é uma taxa também que se dá por milagem, né? Por 1.000. Uma taxa per milagem. Certo? E a gente também tem vou escrever aqui número 5 também. Taxa de mortalidade infantil. Tá? Então, taxa de mortalidade infantil são os óbitos, os falecimentos, óbitos a cada 1.000 habitantes também em um ano. São as crianças que morreram no primeiro ano de vida, 12 meses. Tá? E aqui, ó, taxa de natalidade são os que nasceram vivos.
tá? Não os que nasceram mortos, tá? Os que nasceram vivos. E aqui, taxa de mortalidade infantil são os que morreram nos 12 primeiros anos de vida. Ah, professor, e se ele nasceu vivo e morreu 3 dias depois? Daí ele entra aqui na taxa de mortalidade infantil, tá certo? Então, vou ficando por aqui, tá no horário. Semana que vem voltamos com, deixa eu ver aqui, crescimento vegetativo ou crescimento natural. Tá? Então, até mais, se cuidem, fiquem com Jesus. Falou. Tchau, Sor. Valeu. Tchau, tchau, valeu. Até semana que vem.